boa noite. Boa noite. O aumento no preço dos combustíveis provoca fila nos postos e nas distribuidoras de gás. Na Ucrânia, soldados russos atacam mais 3 cidades e avançam na direção de Kiev. Acho que quase todos os prédios têm alguma marca de guerra. Russos e americanos trocam acusações sobre planos de usar armas biológicas. Vladimir Putin diz que o Ocidente viola o direito internacional por enviar mercenários para apoiar ucranianos. Mas Putin aceita que milhares de estrangeiros do Oriente Médio lutem contra a Ucrânia. Volodymyr Zelensky volta a acusar os russos de ataques deliberados contra alvos civis. Estados Unidos e União Europeia planejam aumentar tarifas de importação de produtos da Rússia. E barram a entrada de vodka e de diamantes. A Justiça Federal em São Paulo absolve o deputado Aécio Neves, do PSDB, da acusação de corrupção passiva e obstrução de justiça. O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, renuncia para evitar o impeachment por corrupção. Morre em Brasília Orlando Brito, um dos maiores fotógrafos brasileiros. O Jornal Nacional está começando. O aumento no preço do gás de cozinha provocou uma corrida às distribuidoras de botijão de gás. De uma hora para outra, o que já estava caro passou a valer a pena. Antes de mais um reajuste do gás, o seu Edmar, que mora em Belo Horizonte, comprou 2 botijões. Afeta muita gente, né? Tem gente que nem tem condições de pagar, né? E vai ficar sem gás aí. É o preço da guerra na Ucrânia, que começa a ser pago por brasileiros do país inteiro. Hoje a Petrobras subiu em 16% o gás para as distribuidoras. O repasse nessa revenda de Brasília foi logo cedo. O preço do botijão passou de R$ 105 para R$ 115 reais. No restaurante da Luciana, vão 4 por semana. E ela diz que não tem como cobrar a diferença no cardápio. O início da semana eu comprei de R$ 95 reais. Hoje já foi entregue 110, tirar um pouco do lucro para poder manter a clientela. Não é de hoje que o brasileiro arca com os aumentos do gás. O valor médio do botijão saiu de R$ 76,85 em janeiro de 2021 para R$ 102,41 em janeiro deste ano. O gás vem aumentando muito mais do que a inflação. No acumulado de 12 meses, o índice geral ficou em 10,54%, enquanto o botijão subiu mais de 27%. E isso ainda sem o novo reajuste. Nessa revendedora aqui em São Paulo, o estoque antigo esgotou ontem, quando a procura dobrou. Um novo carregamento chegou hoje no fim do dia, já com preço novo. A Rosângela, que mora em Paraisópolis, em São Paulo, parou de cozinhar para os filhos todos os dias. Eu não estou em condições de comprar gás agora para estar cozinhando todo dia, toda hora, entendeu? E eu não sei mais o que fazer. Essa economista do INSPER lembra que o aumento foi geral para todos os combustíveis. Mas o gás pesa mais no orçamento dos mais pobres. E, sem dúvida, ele não tem muitos substitutos, não tem muito como trocar o gás de cozinha por outras alternativas. O que faz com que as pessoas, infelizmente, tenham que encarar esse aumento. Elas não vão ter como deixar de utilizar gás de cozinha. Elas podem tentar reduzir, mas chega um ponto em que essa redução não é mais possível, não é mais factível. No Recife, a família da Josileide, que tem 4 filhos, vive com o dinheiro do Auxílio Brasil e com o que o marido ganha lavando carros. Não sobra para o gás. Teve que pedir emprestado para comprar o gás para eles almoçar e tomar café mais tarde. Os aumentos de preços do diesel e da gasolina também provocaram filas nos postos. Para encher o tanque antes do reajuste, teve motorista que virou a noite dentro do carro. Na fila deste posto em Taguatinga, no Distrito Federal, os motoristas esperaram horas para pagar R$ 6,29 pelo litro da gasolina. Logo cedo, os preços subiram em postos de todo o país. E acredite, em Jordão, no Acre, os motoristas estão pagando mais de R$ 11 pela gasolina. A Petrobras autorizou ontem o reajuste da gasolina e do diesel nas refinarias, depois de quase 2 meses sem mudar os preços. Horas depois, os senadores e em seguida os deputados aprovaram um projeto que muda as regras de cobrança do ICMS, um imposto estadual sobre os combustíveis. A principal novidade é a definição de uma alíquota única para todo o país, para cada combustível. Será um valor fixo em reais e por litro.
Hoje, cada estado define um percentual. Para que o texto entre em vigor, falta ainda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo depois de virar lei, essa mudança não vai ocorrer de imediato. As novas alíquotas do ICMS terão que ser definidas pelo Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda. E não há um prazo para isso. Definir as novas alíquotas vai ser um desafio e tanto, já que os estados que hoje cobram o ICMS mais alto não querem perder a arrecadação. O projeto aprovado prevê uma regra de transição específica para o diesel. Diz que até o fim do ano, o novo valor do ICMS deve ser baseado no valor médio do combustível nos últimos 5 anos. Essa regra preocupa os estados, porque vai custar perda de arrecadação assim que entrar em vigor. Essa queda é estimada em 30%. De janeiro a novembro do ano passado, o ICMS sobre combustíveis gerou 101 bilhões de reais para o caixa dos estados e do Distrito Federal. Os secretários estaduais de Fazenda fizeram uma reunião de emergência hoje e decidiram que, para evitar prejuízo, vão definir a nova alíquota do diesel até o final deste mês. O diretor do Comitê dos Secretários, André Horta, diz que ainda não é possível saber se haverá alguma redução no preço para o consumidor. A gente tem repetido isso, de que mexer em imposto não vai resultar em redução de preço, que isso não tem relação direta uma coisa com a outra, e, de fato, eu ignoro se isso vai ter realmente reflexo na bomba ou quando isso será. A nossa preocupação hoje, Lu, era como entregar aí o máximo possível, cumprir a lei. O projeto aprovado pelo Congresso prevê ainda que os impostos federais, PIS e COFINS sobre diesel serão zerados até o fim do ano. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estimou que as medidas podem reduzir em 60 centavos o litro do diesel na refinaria. O Senado aprovou um outro projeto que cria um fundo para amortecer a variação dos preços dos combustíveis na bomba. Mas como essa proposta não tem o apoio do governo e nem dos deputados governistas, dificilmente será aprovada pela Câmara. O IBGE registrou a maior inflação para o mês de fevereiro em 7 anos, 1,01%. Puxaram a alta principalmente os gastos com educação, alimentação e bebidas. Em 12 meses, a inflação acumula 10,54%. O governo lançou hoje o Plano Nacional de Fertilizantes para tentar reduzir a dependência de importações. O Brasil compra 86% de todo o fertilizante que consome. O objetivo do programa é reduzir para 30% até 2050. Em outra frente, o governo defende liberar a mineração em terras indígenas para aumentar a produção de fertilizantes. O governo defende a necessidade de regulamentação da mineração em terras indígenas para diminuir a dependência da importação de fertilizantes e conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados a urgência para a votação de um projeto que tramita na casa desde 2020. Um grupo de trabalho foi criado para discutir a proposta. Serão 20 integrantes, 13 governistas e 7 da oposição. O vice-líder do governo diz que a regulamentação é uma forma de proteção aos próprios indígenas. As terras indígenas hoje é sabido e conhecido por todos nós, tem muita extração não só de ouro e diamante legal, como de outros minerais. Portanto, legalizar isso é muito importante. É trazer para a legalidade, é trazer para a transparência. O Estado vai poder participar. E essa riqueza produzida ela vai poder ser revertida em benefício das populações indígenas. O potássio é uma das principais matérias-primas usadas na fabricação de fertilizantes. Hoje o Brasil tem uma lavra com exploração ativa de minério de potássio, em Sergipe. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com base em dados da Agência Nacional de Mineração, revela que o país tem reservas de mais de 1 bilhão de toneladas de potássio, que ainda são pouco exploradas por falta de interesse econômico. Na divisa de São Paulo com Minas Gerais, são 18 milhões de toneladas. Em Sergipe, 38 milhões. Minas tem o maior potencial explorável, 837 milhões de toneladas de potássio. E o estado do Amazonas concentra 254 milhões de toneladas. De todo esse potencial, segundo a pesquisa, apenas 11% estão em terras indígenas na bacia do Rio Amazonas. O estudo da UFMG
concluiu que, sem contar com nenhuma reserva da Amazônia, o Brasil tem potencial de produção de potássio até 2089. Incluindo a Amazônia, seriam apenas mais 11 anos de produção. Para os pesquisadores, isso mostra que o país não precisa focar nas terras indígenas para a exploração desse tipo de minério. O que o Brasil precisa fazer é, por exemplo, investir em ciência e tecnologia para que as reservas de potássio em Minas Gerais, que são as maiores do Brasil, tornem-se economicamente viável. O maior problema, segundo os especialistas, não é a falta de minério, mas o custo da produção, que hoje torna a importação mais atraente. Além disso, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energia, o potássio encontrado fora da Amazônia não é o ideal para a produção dos fertilizantes usados pela agricultura nacional. Existem diferentes condições em que o potássio se apresenta na natureza. A bacia do Amazonas ela tem a capacidade de suprir essa necessidade. Os demais depósitos não se apresentam na mesma forma. Então, isso que precisa ser esclarecido à população, que apesar de termos potássio, as maneiras de aplicação desse potássio na agricultura são diferentes. Elas não, nesse momento, elas não têm condição de suprir a demanda que o país tem. O professor da UFMG argumenta que com investimento em tecnologia é possível explorar o potássio fora das terras indígenas, de forma economicamente viável. É uma política industrial e de ciência e tecnologia de longo prazo, estimulando investimentos na área, uma exploração responsável, né, e que, como nós vimos, não tem nenhuma relação com terra indígena, e também até mesmo novas técnicas que permitam explorar materiais a um custo reduzido, né, porque as maiores reservas de potássio do Brasil encontram-se em Minas Gerais, mas hoje ainda não é viável explorá-las da mesma forma que outras partes do país. A seguir, Rússia e Estados Unidos trocam acusações sobre planos de usar armas biológicas. Os russos atacam mais 3 cidades e avançam na direção de Kiev. Soldados russos atacaram hoje mais 3 cidades ucranianas e intensificaram a movimentação ao redor da capital. É o que informam da Polônia os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Ross Salinas e Hernani Lemos. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje um vídeo que afirma ser de tanques do país nas estradas perto de Kiev. Imagens de satélite registraram o movimento de forças russas ao noroeste da capital da Ucrânia. Jornalistas gravaram um combate entre soldados dos dois lados. São sinais de que a ofensiva sobre a capital deve se intensificar. Esse mapa mostra como as forças russas estão avançando pelo território ucraniano. Os principais alvos são cidades do norte, perto da fronteira com Belarus, do leste, onde estão os separatistas pró-Rússia, e do sul, região portuária e estratégica para o abastecimento da Ucrânia. Hoje, os russos bombardearam pela primeira vez 3 cidades mais ao centro e a oeste, Dnipro, Lutsk e Ivano-Frankivsk. Em Dnipro, os ataques destruíram uma fábrica de sapatos, um prédio residencial e um jardim de infância. Nas outras 2 cidades, os alvos foram aeroportos militares. Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. O comando militar russo também afirmou que forças separatistas tomaram a cidade de Volnovakha, que fica ao lado do porto de Mariupol. No começo do dia, o presidente da Ucrânia divulgou um vídeo gravado no centro de Kiev. Volodymyr Zelensky voltou a acusar os russos de ataques deliberados a alvos civis e mostrou confiança na vitória. Já o presidente russo se reuniu por videoconferência com o Conselho de Segurança do país. Vladimir Putin acusou o Ocidente de enviar mercenários para combater ao lado dos ucranianos, o que seria uma violação do direito internacional. Por outro lado, considerou bem-vindos os 16 mil estrangeiros que já se ofereceram para defender as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, a maioria do Oriente Médio. Também hoje, Putin recebeu o presidente de Belarus, o aliado Alexander Lukashenko, e disse que houve avanços positivos nas negociações com a Ucrânia. Lukashenko acusou os ucranianos de planejar ataques a Belarus. Uma autoridade da Ucrânia disse que, na verdade, a Rússia que teria planejado ataques contra aldeias de Belarus, na tentativa de incriminar as forças ucranianas.
Hoje à tarde, o presidente ucraniano participou de uma sessão virtual do parlamento polonês, junto com o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg. Zelensky agradeceu a ajuda do país vizinho, que já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia. Ao terminar o discurso, foi aplaudido de pé. Estação de trem de Cracóvia, na Polônia. Com tantos ataques das forças russas e o impasse diplomático que se estende, o resultado é esse, uma crise de refugiados imensa que durante essa semana só se agravou. Muita gente aqui desde cedo e tem tantas pessoas entrando nesse país que em 35 anos, pela primeira vez, a população da Polônia aumentou. A estimativa nesse momento é de que a cada 3 segundos, 2 refugiados entrem aqui. Até tem gente aqui que quer ir para outros países da Europa. Agora há pouco saiu um ônibus para Berlim, na Alemanha. Mas muitas dessas pessoas aqui na estação de trem querem arrumar um lugar para ficar aqui em Cracóvia, que é uma cidade maior, não tão longe da Ucrânia assim. Então, se a guerra acabar, eles podem voltar mais depressa para casa, apesar de não ter nenhum sinal de que essa guerra vai acabar tão cedo. E aqui, esse lugar aqui, que era uma sala administrativa da estação, virou um centro para oferecer acomodação temporária para essas pessoas. Tem uma fila grande aqui e fica o dia inteiro esse movimento. O que se vê aqui é que mesmo dias depois de terem saído da Ucrânia, os refugiados seguem na espera, no cansaço e no trauma. A ucraniana mostra fotos da cidade de Sumy, onde a mãe dela mora. Tudo destruído, crianças mortas. Esse menino, o Timur, de 12 anos só, me contou que os pais estão tentando conseguir um lugar na Polônia para eles ficarem por pelo menos um mês. Ele está processando ainda a confusão toda que virou a vida dele e da família. A gente não precisa de uma casa, a gente precisa de um país. É estranho sentir isso. Como vocês viram aí o relato do Rodrigo Carvalho, direto de Cracóvia, na Polônia. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia e Estados Unidos trocaram acusações sobre planos de uso de armas biológicas. O representante russo foi o primeiro a falar. Disse que o Ministério da Defesa do país tem documentos que confirmam a existência de 30 laboratórios na Ucrânia que conduzem experimentos para fortalecer bactérias causadoras de doenças mortais. E que o projeto seria em parceria com os Estados Unidos. A acusação surgiu pela primeira vez no último domingo. O Ministério da Defesa russo disse ter encontrado este documento, que detalharia experimentos biológicos secretos. A autenticidade não foi confirmada até agora. Na terça-feira, o Kremlin disse que tinha evidências de que no dia da invasão, 24 de fevereiro, Estados Unidos e Ucrânia tentaram destruir amostras de doenças raras num laboratório, como peste, antrax e cólera. E que havia laboratórios americanos desenvolvendo armas biológicas nas cidades de Kharkiv e Poltava. Na ocasião, os Estados Unidos reagiram em várias frentes. Tanto o Departamento de Estado como a Casa Branca disseram que a Rússia tem histórico de acusar o Ocidente dos crimes que comete e poderia estar preparando as bases para seus próprios ataques com armas proibidas. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que os laboratórios na Ucrânia estão lá desde que o país fazia parte da União Soviética. Desenvolvem pesquisas científicas e não armas de destruição em massa. Zelensky completou: sou presidente de uma nação decente, pai de 2 crianças. Nenhuma arma de destruição em massa foi desenvolvida aqui. No século passado, os Estados Unidos e a então União Soviética tinham um avançado programa de desenvolvimento de armas biológicas. Em 1972, tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética assinaram a Convenção das Armas Biológicas, que entrou em vigor em 1975. Desde 1997, as armas químicas são proibidas. Ambos os tratados proíbem o desenvolvimento, produção, armazenamento, aquisição, transferência e uso dessas armas. Mas hoje, na reunião aqui da ONU, a Rússia acusou os Estados Unidos de descumprirem o acordo. E a China fez coro. O representante chinês disse que os Estados Unidos têm 336 laboratórios ao redor do mundo para esse tipo de experimento.
O Brasil, que ocupa uma cadeira temporária no Conselho de Segurança, disse que uma acusação grave dessas precisa de provas concretas, confirmadas por uma autoridade independente e imparcial. O embaixador brasileiro João Genésio de Almeida Filho disse que o Brasil acredita que pesquisas científicas legítimas devem ser claramente separadas de atividades que signifiquem desenvolvimento de armas biológicas. Tanto que existem laboratórios que estudam doenças, mas não produzem armas de guerra. Mesmo assim, por precaução, a Organização Mundial da Saúde pediu à Ucrânia que destrua vírus e bactérias de laboratórios de pesquisa para evitar vazamentos em caso de ataque. Os Estados Unidos disseram que a Rússia convocou essa reunião unicamente para espalhar mentiras e desinformação, que os russos envenenam opositores com armas químicas e que colaboraram com o uso dessas armas na Síria, que a atitude vem direto da cartilha de guerra russa, um jeito malicioso de encobrir as ações no ataque ilegal à Ucrânia. Pela segunda vez em uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas contra a Rússia. Depois de decretar o embargo ao petróleo, gás e carvão, na terça-feira, hoje o presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos vão proibir também a importação de produtos como vodka, frutos do mar e diamantes da Rússia. Segundo a Casa Branca, isso vai custar mais de $1 bilhão às exportações de Moscou. E o presidente foi além. Juntamente com o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo e da União Europeia, defendeu o fim das relações comerciais normais com a Rússia, o 26º maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Sem esse status de nação mais favorecida, o governo americano vai poder impor tarifas mais altas sobre outros produtos russos. Fazendo isso em conjunto com outras nações que compõem metade da economia global, será outro golpe esmagador para a economia russa. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso. Deputados e senadores dos 2 partidos sinalizaram apoio. Biden afirmou ainda que o G7 vai pressionar para que a Rússia seja proibida de fazer empréstimos de instituições multinacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Putin é um agressor e deve pagar o preço. Ele não pode avançar uma guerra que ameaça os fundamentos da paz e da estabilidade internacional e depois pedir ajuda financeira da comunidade internacional, disse. Os Estados Unidos também estão expandindo sanções a oligarcas e 12 parlamentares russos por patrocinarem a legislação que reconheceu a independência das províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk. Hoje o presidente Joe Biden também conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Falou que os Estados Unidos estão com o povo ucraniano e que o país vai receber refugiados de braços abertos. Na próxima semana, o presidente vai assinar um pacote de quase $14 bilhões em assistência humanitária e militar, aprovado ontem à noite pelo Congresso. Depois do anúncio, o presidente reforçou que vai garantir que a Ucrânia receba as armas que precisa para se defender das forças invasoras, mas que não vai enviar militares à Ucrânia. Nós não vamos lutar a Terceira Guerra Mundial, afirmou o presidente pela segunda vez só nesta sexta-feira. Na Polônia, a vice-presidente Kamala Harris se encontrou com soldados americanos enviados para reforçar a defesa do país. Depois seguiu para a Romênia. Em uma coletiva ao lado do presidente Klaus Iohannis, foi questionada por um jornalista romeno se a guerra se estenderia ao país dele. Kamala respondeu que não pode especular sobre a futura conduta de Putin, mas afirmou que o presidente russo não mostrou nenhum interesse em participar de uma diplomacia séria. Nós estamos vendo a cartilha russa, que inclui mentiras, desinformação, atos de agressão. Os líderes da União Europeia também anunciaram novas sanções contra a Rússia. A lista é longa e nela a Rússia perde o status de parceiro comercial privilegiado da União Europeia. O bloco também vai impor restrições às transações com criptomoedas russas, proibir a exportação de artigos de luxo europeus para lá e a importação de produtos siderúrgicos vindos da Rússia. Ao perder esse status, a Rússia pode ter os seus produtos sobretaxados no mercado europeu. A lista de sanções também proíbe novos investimentos no setor de energia da Rússia.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Rússia não pode violar as leis internacionais e ainda ter o privilégio de fazer parte da ordem econômica internacional. A longo prazo, os líderes do bloco também se comprometeram a tentar tornar a União Europeia menos dependente dos setores de alimento, chips, remédios, matérias-primas e produtos digitais. E no setor de energia, a meta para a independência total do gás e do petróleo russos passou para 2027. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a crise mostrou como alimentação, energia e defesa são questões de soberania. A União Europeia quer estar aberta ao mundo, mas escolher os seus parceiros sem ser dependente de nenhum deles. Macron também elogiou a disposição do Reino Unido em mudar as leis de imigração para aceitar mais refugiados da Ucrânia, assim como os países do bloco têm feito. Além de sufocar financeiramente a Rússia, a União Europeia anunciou uma ajuda mais concreta e urgente. Uma proposta para dobrar o auxílio ao exército ucraniano. A ideia é mandar mais 500 milhões de euros em armamentos, com o objetivo de reforçar a capacidade militar da Ucrânia para enfrentar as forças russas. Emmanuel Macron disse que o objetivo é enviar uma mensagem clara e emocional à Ucrânia. Seu caminho é conosco, nossa família é a sua, afirmou. Notre famille est la vôtre. Mesmo assim, a União Europeia ainda não está pronta para aumentar a família. Os pedidos de adesão da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia ao bloco seguem sem resposta. Em comum, os três países têm um medo da sanha expansionista de Vladimir Putin e um passado como repúblicas soviéticas. Eu gostaria que a Ucrânia conseguisse o status de candidata agora. Hoje não foi possível, mas provavelmente nós vamos voltar ao assunto mais para frente, disse Gitanas Nausėda, o presidente de uma antiga república soviética hoje na União Europeia, a Lituânia. Palavras de quem sabe o que é ser aquele primo distante e desamparado. O fotógrafo Gabriel Chain entrou numa das cidades bombardeadas. Entrando agora numa área que foi bombardeada. Percebi aqui atrás de mim que o prédio foi atingido por algum tipo de míssil. Ao meu lado, lojas que foram atingidas. Acho que quase todos os prédios têm alguma marca de guerra. Os poucos moradores que continuam aqui morando, eles ficam mais em suas casas, ou se for um prédio com outros ao lado, eles ficam na área externa se aquecendo com fogueira, porque não tem eletricidade, não tem água, não tem internet, não tem sinal de celular. A maioria deles, eles são da Crimeia, de Donbass, então eles acham que para eles vai ser melhor estarem aqui se os russos chegarem até essa localidade. Lembrando que a Crimeia foi anexada à Rússia em 2014. Eu fui a uma casa de uma senhora que ela tem 3 filhos. Мы максимально стараемся беречь их психику. Пазлы, считаем при свечке. Да? How was your life before this war? My life was very beautiful. We were going in the parks with my family, in the zoo, and I liked it. And about your friends, like they left or they still here around? Left, all of them, and I miss them. Gabriel Boric tomou posse hoje como o presidente mais jovem da história do Chile, com 36 anos. O sucessor de Sebastián Piñera assume a presidência em meio a uma profunda crise econômica, social e sanitária. Em dezembro, Boric representou a Frente Ampla de Esquerda, que derrotou o candidato de extrema-direita José Antônio Kast.
A seguir, a Polícia Federal investiga 3 deputados do Partido Liberal. A Justiça Federal em São Paulo absolve de 2 acusações o deputado Aécio Neves, do PSDB. O Bruno Tavares traz agora os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O Brasil registrou 465 mortes por Covid de ontem para hoje. No total, 654.612 brasileiros perderam a vida para a doença. Nas últimas 24 horas, foram mais de 54 mil novos casos conhecidos. Com isso, ultrapassamos 29.300.000 casos. A média está em queda de 44% em 2 semanas. São 46 mil por dia. A de mortes também registra redução de 35%, média de 467 óbitos por dia. Agora os números da vacinação. 78,61% de todos os brasileiros com 5 anos ou mais receberam as 2 doses ou a dose única da vacina. E 42,56% dos brasileiros com 18 anos ou mais tomaram a dose de reforço. No mapa, em verde escuro, os estados mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Mais informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Bruno. Faz exatamente 2 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou o início da pandemia. Quantas mudanças cabem num mundo compartilhado sob a mesma ameaça? O tamanho do desafio que todos nós tivemos que enfrentar foi revelado naquela noite. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O anúncio veio quase 3 meses depois dos primeiros casos registrados na China. Rapidamente, o vírus se alastrou pelo mundo e lotou hospitais. Trouxe medo e isolamento, cidades foram fechadas e o mundo quase que parou. 1.900.000 pessoas morreram no primeiro ano da pandemia no mundo. No Brasil, foram 194 mil. A esperança veio com a vacina, que começou a ser aplicada em dezembro de 2020 na Inglaterra. No Brasil, só um mês depois, por causa do atraso na compra de imunizantes pelo governo federal, e seguiu em marcha lenta. Aqui no país, Manaus foi atingida em cheio com a crise da falta de oxigênio. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. E a onda da variante Gama se estendeu pelos outros estados no momento mais letal da pandemia. A Covid também voltou a assombrar o mundo com as suas variantes, como a Delta. 2021 terminou como o ano mais letal da pandemia em todo o mundo, com mais de 3,5 milhões de mortes. O começo de 2022 foi marcado pela explosão de casos causada pela Ômicron e chegou ao pico de 4 milhões de contaminações por dia. As vacinas foram efetivas e as mortes não cresceram na mesma proporção. Passados 2 anos, desde a decretação do início da pandemia, o mundo perdeu para a Covid 6 milhões de pessoas, quase 500 milhões foram contaminados pelo vírus e ainda convive com infecções e mortes. Os estudiosos ressaltam que avançamos graças à ciência e que agora é preciso vencer a desigualdade vacinal no mundo. São quase 3 bilhões de pessoas que ainda estão esperando pela primeira dose nos países mais pobres. Significa que isso certamente vai resultar no surgimento de novas variantes. Não estamos ainda no fim da pandemia. Eu vejo que nós estamos no fim da fase de emergência da pandemia. Então, como todas as outras pandemias, essa pandemia vai terminar, mas ainda é muito cedo para declarar uma vitória total. O especialista em vírus, Maurício Nogueira, acredita que ainda vamos conviver com a Covid por um bom tempo. Eu acho que a Covid vai ocupar um lugar muito parecido com a gripe. A influenza, que causando surtos de anos em anos, com vacinas de tempos em tempos. Nós caminhamos para isso, ainda tem um bom caminho para chegar lá. Antes de se vacinar, Danilo ficou 40 dias entubado por causa da Covid. Teve que reaprender até a falar. A alegria veio quando pôde voltar a abraçar os filhos. Para mim, a questão da sobrevivência é a seguinte: vou viver a vida.
de uma maneira livre, de uma maneira que eu possa criar os meus filhos, né? E ver meus netos, ver meus, quem sabe, bisnetos. Né? A minha esperança é essa. A Polícia Federal fez buscas hoje em endereços de 3 deputados federais do PL, o Partido Liberal. Os policiais apreenderam documentos nas residências e nos escritórios políticos dos 3 parlamentares. O deputado Josimar Maranhãozinho é alvo da PF desde 2020. Os investigadores apontam que ele chefia um esquema criminoso para desviar emendas parlamentares, dinheiro público destinado para promover melhorias nos estados e municípios. Os deputados Pastor Gil e Bosco Costa também estariam envolvidos, de acordo com a investigação. Todos são filiados ao PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O jornal O Globo revelou trechos da investigação a que a TV Globo também teve acesso. A PF destacou que Maranhãozinho é quem está à frente da estrutura criminosa, capitaneando não apenas a destinação de recursos públicos federais, oriundos de emendas parlamentares próprias e de outros parlamentares comparsas para os municípios, mas também orientando a cobrança, segundo os investigadores, utilizando inclusive de estrutura operacional armada, ao exigir dos gestores municipais a devolução de parte dessas verbas. Ainda de acordo com a PF, o esquema usava um agiota que se apresentava a prefeitos como responsável pelo recurso e exigia a devolução de parte do dinheiro que retornava para os deputados. Este vídeo, flagrado pela Polícia Federal em 2020 e revelado pelo jornal O Globo, mostra o deputado com uma caixa de dinheiro em seu gabinete. A PF também pediu autorização para buscar documentos nos gabinetes dos deputados na Câmara. Mas o ministro Ricardo Lewandowski não autorizou as diligências porque não verificou indícios de prática criminosa dentro da Câmara. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão em julgamento virtual. Josimar Maranhãozinho negou irregularidades. Disse que a operação parece ter como objetivo tirá-lo da disputa eleitoral e que está colaborando com a investigação. Pastor Gil disse que jamais participou de nada que ferisse a lei. Bosco Costa não quis se manifestar. A Justiça Federal em São Paulo absolveu o deputado Aécio Neves do PSDB das acusações de corrupção passiva e obstrução de justiça. O juiz da 7ª Vara Criminal, Ali Maslum, considerou a denúncia do Ministério Público improcedente e afirmou que está provada a inexistência de crimes cometidos por Aécio Neves, pela irmã dele, Andréa Neves, pelo primo Frederico Pacheco de Medeiros e pelo ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima. Em 2017, a Procuradoria-Geral da República acusou o então senador Aécio e a irmã dele de pedirem R$2 milhões a Joesley Batista, do grupo JF. Segundo a acusação, em troca, Aécio Neves defenderia os interesses da empresa no Congresso. Na decisão que inocentou Aécio Neves, o juiz citou trechos do depoimento do próprio delator à Justiça. Num deles, Joesley disse: "Sempre teve um monte de coisa que eu só chamava de doação eleitoral, mas o MP chamava de propina." Também com base no depoimento de Joesley Batista, o juiz afirmou que resta claro que Aécio não prometeu qualquer ato de ofício, ainda que potencial. O juiz Ali Maslum declarou ainda que o ato de transportar dinheiro não configura delito algum. A decisão da Justiça concluiu que, como Joesley Batista disse que cogitava comprar um apartamento da família de Aécio no Rio de Janeiro, ele teria oferecido adiantar o dinheiro do pagamento para que Aécio e a irmã pagassem despesas com advogados. Joesley afirmou: "Tinha entendido que eles precisavam muito desses R$2 milhões e, se eles eram tão urgentes, disse para resolvermos isso e depois, qualquer hora, eu iria para o Rio para ver o apartamento." O Ministério Público Federal, que já havia solicitado a absolvição de Aécio pelo crime de obstrução de justiça, recorreu hoje das 4 absolvições dos crimes de corrupção passiva. Os absolvidos pela Justiça se manifestaram. A defesa de Andréa Neves declarou que ruiu o castelo de uma grande farsa que alimentou o clamor público e fez muito mal à Justiça. O advogado de Menderson Souza Lima declarou: "A sentença é perfeita, analisou todo o processo e não merece qualquer retoque." A defesa de Frederico Pacheco de Medeiros disse que a tese do cliente foi acolhida e que aguarda o fim do processo.
O deputado federal Aécio Neves se manifestou em uma rede social sobre a decisão da Justiça. Vocês provavelmente se lembram que eu fui acusado nos últimos anos de forma infame de ter recebido propinas de um empresário. Agora, a farsa foi desmascarada pela palavra do próprio empresário, o Sr. Joesley Batista, que teve que ir na Justiça dizer a verdade e afirmou com todas as letras que eu jamais cometi qualquer ilicitude, qualquer ilegalidade. Eu sempre acreditei que a verdade um dia fosse prevalecer, mas eu precisei esperar 5 anos para que a Justiça me absolvesse, como fez agora, de todas as acusações. Eu sou um homem público honrado. Há mais de 30 anos represento Minas Gerais nos mais diversos postos políticos e continuarei a fazer isso com honra e com dedicação. O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlessi, renunciou ao cargo. A carta de renúncia foi lida no plenário da Assembleia Legislativa. No documento, Carlessi diz que a renúncia tem como finalidade apresentar de forma tranquila e serena sua defesa junto ao Poder Judiciário em relação às injustas e inverídicas acusações que lhe foram imputadas. A renúncia do agora ex-governador do Tocantins veio horas antes de uma sessão que votaria em segundo turno a abertura de um processo de impeachment contra ele. Ontem, os 24 deputados estaduais já tinham votado a favor do processo de impedimento. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, Carlessi estava fora do cargo há 143 dias, acusado de envolvimento em um esquema de propinas no plano de saúde dos servidores públicos do Tocantins, além de interferência política em investigações da Polícia Civil e irregularidades nas eleições municipais de 2020. Com a renúncia, o processo de impeachment para, porque, de acordo com o regimento da Assembleia Legislativa, ocorre a chamada perda de objeto, já que Carlessi não está mais no cargo que poderia perder. No início da noite de hoje, o governador em exercício, Vanderlei Barbosa, sem partido, tomou posse. A seguir, a seleção convocada para fechar as eliminatórias da Copa. Morre Orlando Brito, um dos maiores fotógrafos brasileiros. O técnico Tite convocou a seleção brasileira para encerrar as eliminatórias da Copa do Catar. O Maracanã será reaberto amanhã depois de 3 meses e vai receber a seleção nessa última rodada das eliminatórias. O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 24. Depois viaja até La Paz para pegar a Bolívia no dia 29. Nos últimos anos, a CBF escolheu não jogar no estádio por causa das condições do campo, que agora recebeu um investimento de 4 milhões de reais. Ganhou uma nova tecnologia, misturando 10% de grama artificial com 90% de grama natural. Não é só o Maracanã que está reabrindo as portas, a seleção também. Tanto que nessa convocação de hoje, o Tite chamou alguns nomes novamente que vão tentar, nessa reta final, garantir um lugar na Copa do Mundo. O meio-campo Arthur e o atacante Richarlison retornam. Já Gabriel Martinelli, também atacante, é o estreante da vez. Está sempre aberto, gente. Não está definido. Então faça mais com as tuas ações do que tu falar. Quando digo que está aberto para novos, ela está aberta também para retorno e para o momento de cada um. A lista completa é a seguinte: goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Guilherme Arana, Alex Telles, Daniel Alves e Danilo. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Para o meio-campo, Casimiro, Arthur, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Atacantes, Antony, Rafinha, Richarlison, Neymar, Gabriel Martinelli, Vini Júnior e Rodrigo. Faltam 9 meses para a Copa e o calendário da seleção prevê mais 5 amistosos. Para estar no Catar a partir de agora, cada oportunidade precisa ser aproveitada e jogar bem no Maracanã costuma deixar uma ótima impressão. A Eliana Marques conta pra gente como é que fica o tempo no fim de semana. Boa noite, Eliana.
Oi, Renata Bonner, boa noite para vocês e para você também. O penúltimo fim de semana do verão vai ter cara de outono e inverno no sul, com mínimas de 11, 12, 13 graus e sensação de mais frio ainda. Já nas capitais da região, os termômetros sobem mais, só que nada do calor dos últimos dias. O tempo vai ficar firme em Porto Alegre, enquanto Florianópolis e Curitiba ainda vão ter chuva forte. E as pancadas de chuva com ventania, raios, granizo também estão previstas para todo o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e de Minas e para essa área aqui, que vai de Mato Grosso do Sul até o Acre, passa pelo Amapá e só termina no Ceará. Na capital paulista, a chuvarada vai esconder o sol e segurar os termômetros. As máximas previstas para amanhã e domingo são de 26 graus. Elas vão interromper essa sequência aqui de 20 dias com temperaturas acima da média. Já no Rio, o calorão continua. Amanhã pode ser o 13º dia seguido mais quente do que o normal. Tem previsão de chuva forte num ponto ou outro, mas é no domingo que os temporais aumentam. Em Campo Grande e Cuiabá, a chuva volumosa já vem tanto amanhã quanto depois. E chuva persistente também nessas capitais aqui do norte: Rio Branco, Porto Velho, Palmas, Macapá, Belém. No Nordeste, Teresina, São Luís e Fortaleza ainda estão no corredor de nuvens carregadas. Portanto, o sábado vai ser bem chuvoso. E onde o tempo abre é no Rio Grande do Sul. Mas sol brilhando forte mesmo, só nessa área aqui, entre o norte do estado do Rio de Janeiro até Vitória, passando pelo norte de Minas e o interior da Bahia. Salvador tem previsão de pouca chuva amanhã e um pouco mais no domingo. Já em Maceió e em Natal é o contrário. Todas elas de 30 graus para cima. E eu encerro com Vitória, a única capital com sol, calor e sem previsão de chuva o fim de semana todo, com temperaturas de até 34 graus. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Bom fim de semana, Eliana. O Globo Repórter de hoje vai trazer o poder das plantas medicinais brasileiras. Morreu hoje em Brasília Orlando Brito, um dos mais importantes fotógrafos brasileiros. São tantas fotos. O Orlando Brito não parava. Para muitos, foi o grande fotógrafo das posses presidenciais. E foi mesmo. De 1967 para cá, o Brito fotografou todas, de Arthur da Costa e Silva a Jair Bolsonaro. O poder, o xadrez da política foi retratado de todas as formas. Os personagens também. Ulisses Guimarães na rampa do Congresso no dia 8 de outubro de 1992. No dia 12, ele morreu. E essa foi uma das últimas fotos do ex-presidente Itamar Franco. Foi em julho de 2011, como o Brito explicou no podcast dele. Uma foto triste e surpreendente. Foi a última imagem que eu fiz do Dr. Itamar. Horas depois, ele seria internado em São Paulo e viria a falecer de leucemia aos 81 anos. Orlando Brito foi ainda um especialista em fotos de indígenas, da natureza, da vida. Nesta entrevista para a repórter Geisa Duarte, ele descreveu a sensação de descobrir um Brasil além do poder. Eu que passei a vida inteira metido aqui nos gabinetes de Brasília, resolvi tomar os caminhos do Brasil, né? E ao invés de fotografar os poderosos, fotografei o povo. Queria abordar muito mais o lado de costume, de como o brasileiro é, né? Como são as pessoas que habitam esse nosso país, pessoas incríveis, né? Orlando Brito morreu aos 72 anos, vítima de complicações de uma cirurgia no intestino. Ele nasceu em Jaraúba, Minas Gerais, em fevereiro de 1950 e começou a trabalhar cedo. Em 1964, com 14 anos, como laboratorista da sucursal do jornal Carioca Última Hora. 2 anos depois, já era fotógrafo. Passou pelo jornal O Globo, revista Veja, Jornal do Brasil, revista Caras e criou a agência de notícias O Brito News. Ganhou prêmios. O do Museu Van Gogh, um dos mais importantes prêmios de fotojornalismo do mundo. Ganhou 11 vezes o prêmio Abril de Fotografia. Tão fora de série que não pôde mais participar da premiação. Publicou 6 livros de fotografia.
Com uma câmera na mão, uma vocação clara e muito talento, Orlando Brito se criou e fez carreira em Brasília. Testemunhou momentos históricos, como o fechamento do Congresso Nacional durante a ditadura em 1977. Ele contou detalhes nesse depoimento para a TV Senado. Quando eu vi o plenário fechado, em silêncio, sem os microfones, e olha, eu estava aqui diariamente, eu via os mais acalorados debates, né? Me deu uma impressão terrível, aquela coisa sombria, né? Então eu fui ali atrás da mesa do presidente e fiz essa fotografia que você está vendo aí. Você repare que, olha só nessa escotilha aqui, hoje você está vendo aí uma câmera de TV, olha que contrassenso. Aqui na minha fotografia é um vigilante vigiando ninguém, não tinham que vigiar. Separado, Orlando Brito deixa 2 netinhos, o Theo e o Tomás, da filha Carolina. Ele sempre foi muito carinhoso, muito doce com todo mundo. E eu acho que essa disponibilidade, essa generosidade dele, essa vontade dele em poder ser útil de qualquer maneira, é uma das coisas que mais marca a gente. O Brito deixa também admiradores e amigos, muitos. Nas redes sociais, homenagens para o Brito, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, da Associação Brasileira de Imprensa, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e dos ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Nós não perdemos o Brito, que foi um poeta com as imagens. Brito era, como fotógrafo, um artista, como ser humano, alguém que não se pode igualar sem desconhecer, que é um exemplo a ser seguido. O Jornal Nacional termina aqui. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes, e tô chegando pra te avisar que hoje tem Atlético de Madrid e Cádiz pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas notícias da equipe do Atlético de Madrid e também as últimas informações da equipe do Cádiz. O Atlético de Madrid, que ocupa a 4ª colocação, que é a vitória hoje jogando em casa, porque vencendo rouba a 3ª posição, que hoje é do Barcelona. Já o Cádiz, que está na zona de rebaixamento, também quer a vitória, porque vencendo pode escapar dessa zona incômoda. Então, se você é torcedor do Atlético de Madrid ou torcedor do Cádiz, eu já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite. Porque nesta sexta-feira, o Atlético de Madrid vai receber o Cádiz no Wanda Metropolitano, a partir das 5 horas da tarde, no horário de Brasília, pela abertura da 28ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida reúne 2 equipes que estão em situações opostas no campeonato. O Atlético de Madrid, que está no G4, e o Cádiz, que luta contra o rebaixamento. O Atlético de Madrid chega embalado para essa 28ª rodada do Campeonato Espanhol, com 4 partidas de invencibilidade. O Atlético vem conseguindo se recuperar e encostar no pelotão de frente do torneio. Atualmente, o time é o 4º colocado na tabela, tem 48 pontos, só que está a 2 pontos de vantagem do Betis, que é o 5º colocado. Do outro lado, o Cádiz conseguiu acabar com uma sequência de 5 jogos sem vitória no último final de semana, quando venceu a equipe do Rayo Vallecano. Mas ainda assim o momento é muito ruim. Tem apenas 24 pontos, o clube é o primeiro dentro do Z3. Um triunfo hoje em Madrid, no entanto, pode deixar o time numa situação ali mais confortável. O Diego Simeone conta com uma lista grande hoje de desfalques pelo lado do Atlético de Madrid. Por exemplo, o Versálico, o Thomas Lemar, Ángel Correia, Mário Hermoso, Esteban Savic, o Kondogbia, Coke, Matheus Cunha e o Daniel Vaz não vão para o jogo hoje, todos com problemas físicos. Portanto, a provável escalação da equipe do Atlético de Madrid deve ter Oblak, Llorente, Felipe, José Jiménez, Reinildo e Carrasco, Serrano, Herrera e Depou,
Griezmann e João Félix. Já o Cádiz, o técnico Sérgio Gonzalez, não vai poder levar 4 jogadores para o jogo de hoje. São eles o Negredo, o Alcaraz, o Fed e o Ivan Alejo. Todos esses jogadores aí eles estão lesionados. Portanto, a provável escalação do Cádiz deve ter Ledesma, Acapo, Hernandes, Schuster e Espino, Sobrino, Alex, Johnson e Idriss, Antony Lozano e Lucas Pérez. O jogo de hoje ele vai ser apitado por Pablo González Fuertes e no VAR teremos o José Luiz González. Atualmente a campanha do Atlético de Madrid, como a gente já disse, é a 4ª colocação, né? São 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. São 50 gols marcados e 35 sofridos. É um saldo positivo de 15 gols. Já o Cádiz, 18º colocado, tem apenas 4 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. São 23 gols marcados e 39 sofridos. Um saldo negativo de 16. Na rodada passada, a equipe do Atlético de Madrid fora de casa bateu o Betis pelo placar de 3-1 e o Cádiz jogando em casa venceu o Raio Vallecano pelo placar de 2-0. Aí na próxima rodada, a equipe do Atlético de Madrid fora de casa vai jogar contra o Raio Vallecano e a equipe do Cádiz, jogando em casa, vai receber a equipe do Villarreal. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.